Eu sou Graziele Salomão, Head Diamond da Crescer Livre. Eu nasci em Belo Horizonte, minha terra natal, um lugar que eu sou apaixonada. Sempre vivi em Belo Horizonte. Fui criada por uma família de empreendedores, Meu pai, a vida inteira, sempre buscou empreender como a carreira profissional. Minha mãe, servidora pública. E ao longo da vida eu aprendi muito com os meus pais que nós podemos alcançar tudo aquilo que a gente sonha. Eu sempre escutei na minha casa meu pai dizer que o homem é do tamanho dos seus sonhos. Nós somos criados em cima de valores muito importantes, A família, Deus em primeiro lugar e sempre muito trabalho, Eu vi dentro da minha casa os meus pais lutarem para conquistar tudo aquilo que conquistaram e isso sempre foi uma inspiração às nossas vidas também. Meu pai, quando eu tinha 3, 4 anos de idade, ele resolveu empreender no mercado que era muito inovador naquela época no Brasil. E eu vi o meu pai sair do trabalho às 19 horas, ir para casa e começar o empreendimento dele em casa. Então, desde a infância, eu tive contato com esse mundo empreendedor. E isso me inspirava muito, Eu me lembro que, mais ou menos com uns 10 anos de idade, eu nunca tinha pegado um ônibus sozinha. Meus pais saíram para trabalhar e aí eu resolvi começar o meu próprio negócio. E aí eu peguei um ônibus, morava na Cidade Nova, um bairro em Belo Horizonte, e peguei um ônibus e fui até a Galeria do Ouvidor, que é um lugar onde as pessoas comercializam várias coisas, assim, no centro de Belo Horizonte. Cheguei lá, comprei umas miçangas, porque eu queria fazer pulseiras para poder vender na escola e fazer o meu dinheiro. E aí, nesse dia, eu sabia o caminho de ida, mas não sabia como voltar. Eu me perdi. Graças a Deus encontrei um taxista super generoso que me acolheu, conseguiu me levar até em casa, mas quando eu cheguei em casa meus pais estavam desesperados, assim, o que tinha acontecido, mas enfim, aquele momento já era alguma luz dentro de mim que eu sempre buscava por algo, assim, eu queria ter a minha liberdade, eu queria ter a minha liberdade financeira, eu vejo que isso foi bem claro desde a minha infância. A gente sempre teve uma referência muito forte, assim, religiosa, mas principalmente ligada a Deus, Isso sempre foi muito importante para nós também, essa questão da unidade da família e um valor muito importante, além da família, de Deus, o trabalho, Meu pai me ensinou e ensinou os meus irmãos desde cedo que tudo que a gente quisesse conquistar teria que ser através do nosso trabalho. E aí, com 15 anos de idade, foi meu primeiro emprego. Eu comecei a trabalhar, eu pedi ele para arrumar um emprego numa loja de um amigo, num shopping, e eu tentava encontrar as soluções que aqueles clientes estavam buscando. E eu tinha o meu salário, eu me lembro que era, na época, R$245, foi meu primeiro salário. E logo quando eu terminei o ciclo de estudo tradicional, assim, eu tinha muita vontade de montar o meu próprio negócio. Naquele momento, eu tinha por volta dos meus 20, 21 anos, mas meu pai achava que não era o momento necessário porque eu tinha que ter uma experiência prática. E aí eu fui convidada, pela minha família para poder integrar aí a gestão corporativa das empresas da minha família. Eu assumi muito jovem um cargo de direção executiva nas empresas. Então, com 21 anos, eu já coordenava um grupo, uma holding, com algumas empresas, com centenas de colaboradores. Eu era muito jovem e às vezes eu me sentia desqualificada ou até despreparada para assumir o desafio. Mas eu sou movida por desafio, então eu resolvi estudar, resolvi buscar ajuda profissional para que eu pudesse exercer aquele papel que tinha sido designado para mim com o máximo de excelência que eu conseguisse. Então eu enfrentei muitos desafios pela minha idade, às vezes por ser mulher também, ocupando um cargo de direção dentro de um grupo empresarial familiar. Mas acho que buscando dar o meu melhor sempre eu consegui contribuir muito para o crescimento da empresa como um todo. Quando eu aceitei o desafio, eu me entreguei de corpo e alma, como tudo que eu faço na minha vida. E naquele momento eu comecei a viver um pouco de estresse, assim, eu tive alguns desgastes e isso desencadeou um problema de saúde, que foi um momento muito delicado na minha vida. E foi um momento de eu me afastar de tudo, Eu tive que interromper ali o meu trabalho, interromper todo aquele crescimento que eu vivia na minha carreira. Mas foi um momento que eu chamo de divisor de águas para mim. Porque durante mais ou menos uns 10 meses, 11 meses, em tratamento nesse processo, eu tive que voltar muito a vida para mim, assim, começar a querer entender qual era a razão da minha existência, Eu queria entender qual era o meu propósito, Eu ouvia muito sobre essa palavra, mas a gente sempre escuta sobre propósito, sobre missão, mas é tão desafiador você entender qual é o seu propósito, E foi nesse momento que eu comecei a entender que a gente tem um papel muito maior na vida do que só acordar, levantar e trabalhar e pagar contas.
foi quando eu descobri, assim, de uma forma muito clara a minha missão, né? Onde Deus aí me permitiu uma habilidade de uma comunicação associada a uma sensibilidade, onde eu pudesse ajudar as pessoas a alcançar níveis maiores de prosperidade. E aí eu ficava me perguntando o que eu vou fazer daqui para frente. Voltar para o mundo corporativo não era mais o meu interesse. Empreender era a minha grande vontade, mas empreender onde, né? E aí um dia eu estava visitando uma amiga que me ajudou muito no meu tratamento com terapias alternativas. Eu me lembro que ela chegou com um papelzinho assim, com um telefone de São Paulo, escrito coaching, e me entregou esse papel e disse: Grazi, essa vai ser a sua carreira, esse vai ser o seu futuro profissional. Eu sempre fui ousada, aprendi com meu pai a ter coragem, ousadia, e empreender significa isso. E eu resolvi fazer a minha primeira formação como coach, né? Fui para São Paulo e fiz essa formação, onde eu comecei a entender que eu poderia servir e ajudar pessoas através do coach como uma ferramenta de negócio, mas também como uma ferramenta social mesmo, onde eu pudesse impactar de forma positiva a vida das pessoas. Tudo que a gente começa, eu sempre falo essa frase, tudo que é grande começa pequeno, e eu comecei pequena, eu não tinha recurso para investir num escritório e nada disso, então eu comecei dentro da minha casa, eu morava com a minha mãe nessa época, fui investindo em novas formações nacionais, internacionais, experiências, né, dentro e fora do Brasil. Eu tive uma oportunidade de ter uma experiência nos Estados Unidos, numa cidade chamada Fayetteville, em Arkansas. E nessa cidade, pela primeira vez, eu conheci o modelo de negócio lá, denominado Network Marketing, para nós, marketing de rede. Eu lembro que isso me chamou bastante atenção, eu li um pouco sobre o assunto, não mergulhei, mas aquilo ficou bem armazenado e gravado na minha memória. E aí foi quando um amigo me convidou, em outubro de 2015, para conhecer uma companhia no Brasil que trabalhava nesse modelo de negócios. Eu atendia clientes em coach, executivos de 7 às 10 da noite, mas eu sabia que se eu quisesse conquistar uma vida com mais liberdade, eu ia ter que fazer algo diferente daquilo que eu fazia, né? Se eu continuasse só fazendo o que eu fazia, eu ia continuar tendo a vida que eu tinha. Então eu resolvi criar a experiência de entrar nesse mercado. Em tempo parcial, durante 1 ano e meio, eu trabalhei no projeto de marketing de rede, ainda em Belo Horizonte. Assim, quando foi em dezembro de 2016, no auge da carreira, com uma carteira de clientes muito bacana, eu já tinha um reconhecimento no mercado como coach, eu resolvi e tomei uma das decisões mais desafiadoras da minha vida. Do dia para a noite, eu fechei o meu escritório para mergulhar 100% e me especializar como uma profissional do marketing de rede. Eu me mudei para São Paulo, né? Fui com uma mala de roupas, deixei meu apartamento, minha casa, escritório, uma carreira consagrada, o meu carro, e fui para São Paulo começar a expansão desse modelo de negócio lá. Fui para ficar 1 mês, acabei ficando 1 ano e meio. Apesar de eu vir de uma família com uma boa condição financeira, estruturada, eu não tinha vivido ainda nenhum momento de dificuldade financeira. E aí eu passei por um segundo deserto nesse momento da vida, né? Onde eu tinha que apostar todo o meu investimento, o meu tempo no negócio que eu fazia. E eu comecei a entender que Deus tinha um propósito para mim naquele momento, que era de eu passar por um momento, sim, de dor, mas para eu consolidar aquele propósito que eu tinha estabelecido para mim lá atrás. Eu acho que a gente é testado. Quando a gente acessa a nossa missão e a gente vive por aquela missão, não vai ser o tempo inteiro bom isso. Vai chegar alguns momentos que algumas experiências vão ser criadas na sua vida para que você realmente possa testar o seu caminho, se é isso mesmo que você quer. Costumo falar para as pessoas que nesse momento eu tive uma conclusão de que eu sabia quem era Deus, mas eu não conhecia Deus, né? Foi um momento de maior aprofundamento espiritual, de alinhamento espiritual na minha vida. E aí, em oração, eu não vou esquecer desse dia, 18 de maio, de 2018, eu pedi a Deus uma luz, um norte, assim. E eu sempre falo uma frase que ela faz parte da minha vida, que eu digo para as pessoas: Deus não demora, Ele capricha, né? E Deus caprichou rápido, porque no dia 19 de maio, num sábado, vai fazer 1 ano exatamente, uma amiga me enviou um link no Facebook de uma empresa que estava promovendo um evento para 1000 pessoas em São Paulo. Era já no final da tarde e eu resolvi acessar esse link, né? E esse link era o vídeo justamente do Crescer Lounge, do evento da Crescer Livre. E eu assisti aquele evento, eu não sei muito explicar assim, o que aconteceu, mas eu senti algo muito forte na hora que eu assisti aquele vídeo. E aí, em seguida, eu fiz contato com esse amigo, essa amiga, porque eu queria conhecer dessa empresa. Eu senti que alguma coisa nova estava nascendo naquele momento. Foi incrível a sinergia, sabe?
Eu sempre digo que Deus não une pessoas, Ele une propósitos, né? E naquele dia eu tive a confirmação que o novo propósito dentro da missão que a gente tinha para poder desenvolver estava surgindo naquele momento. E assim, eu pensando nas pessoas que sempre tinham trabalhado comigo e estavam sempre engajados comigo dentro do marketing de rede, eu peguei o telefone, liguei para alguns amigos, né, que estavam em Belo Horizonte e perguntei para eles assim, de 0 a 10, o quanto vocês confiam em mim? E aí eles falaram 10, Grazi. E aí eu falei, poxa, então se vocês confiam tanto assim, eu preciso que em 24 horas vocês estejam aqui em casa em São Paulo, porque eu tenho uma novidade para compartilhar com vocês. E naquele momento eu me lembro que todos estavam passando por uma certa limitação financeira, né? E a gente teve que fazer até uma vaquinha para colocar a gasolina, abastecer o carro para eles irem para São Paulo. E eles chegaram e eu compartilhei, não o plano com eles, né, o projeto, porque eu nem sabia fazer isso naquele momento, de acabar de conhecer a Crescer. E eu resolvi compartilhar a visão e principalmente aquilo que eu tinha sentido, diante de todas as experiências que a gente tinha vivido nos últimos meses juntos, né? E aí nós ficamos dentro de um apartamento trancados em São Paulo por quase uma semana. E depois a gente voltou para Belo Horizonte, eu mudei novamente para BH. Fizemos um trabalho muito voltado para a duplicação, que eu acho que é a ferramenta mais efetiva de profissionais sérios dentro do marketing de rede. A gente sempre olhou para as pessoas e viu nas pessoas a possibilidade que a gente tinha de resgatar sonhos, de resgatar a esperança, porque muitas vezes as pessoas passam uma vida, né, trabalhando, pagando contas e sem oportunidades para realizar os seus sonhos e assumir o protagonismo que a gente fala tanto na Crescer Livre. E a gente começou a fazer esse trabalho de formiguinha, começamos a construir do zero esse negócio. Em 3 meses eu alcancei a graduação do Red Diamond. Eu confesso que foi algo muito sobrenatural, assim, não consigo nem explicar, mas muito trabalho, né? E sempre voltados a ajudar, baseado naqueles 3 pontos que eu sempre compartilhei nos meus treinamentos. No primeiro momento, ajudar as pessoas a trabalhar para retornar o capital investido. No segundo, a conquistar o conceito primordial da Crescer, que é a compra do supermercado sem custo. E no terceiro momento, multiplicar esse processo para que as pessoas efetivamente possam construir a sua renda passiva, a sua renda residual através de um projeto de marketing de rede. E o que me encanta hoje, né, no projeto da Crescer? Que hoje eu trabalho dentro de uma empresa que tem valores e propósitos muito semelhantes aos meus. Eu acho que quando você está num contexto onde existe esse casamento, o resultado ele é natural, uma consequência. Nós sabemos que as pessoas que conhecem a verdadeira essência do marketing de rede sabem que essa é uma ferramenta de mudança de vida. E eu acho que é baseado nisso que a Crescer, ela se constituiu. Eu acho que esse é o propósito e eu me sinto até arrepiada em dizer que é maravilhoso poder participar de uma empresa que também acredita nos seus princípios e valores, né? Acredite que primeiro é o conhecimento que pode transformar a sua realidade. Acredite que é o trabalho duro, não existe dinheiro fácil, muito trabalho. E principalmente nunca se esqueça da frase que faz muito sentido para a minha vida. Independente da condição que você vive hoje, Deus não demora, Deus capricha.